O projeto ideal não existe. A cada projeto existe a oportunidade de realizar uma aproximação. Eu acho que a questão fundamental da arquitetura é resolver problemas. Portanto, se você quiser dizer assim, que qualidade a arquitetura deve ter, imprescindível. Se tivesse que dizer uma só qualidade, eu acho que ela deve ser oportuna. Estamos em cima desse planetinha, girando perdidos no universo. Agora, ninguém discute mais. Paulo Mendes da Rocha. Um arquiteto famoso também, e mais uma vez dizendo qual é a beleza que existe em trabalhar e arquitetar as nossas emoções. Somos nós mesmos donos da nossa própria história. Nós narramos as nossas histórias de acordo com como nós queremos. Eu preciso abrir certas portas que estão fechadas para o novo, para que eu possa reconstruir, reformular, ressignificar a minha vida. Muitas vezes eu paro para pensar o quanto eu pude ressignificar ou o quanto eu sou resiliente. Eu acho que todos nós temos uma capacidade de resiliência e acredito que seja muito difícil, porque para mim é muito difícil. Mas eu sempre penso que tem um empurrãozinho, e esse empurrão, quem dá sou eu. Se eu esperar os outros para eu poder abrir essas portas, eu não consigo sair do lugar. Eu posso pedir uma ajuda, alguém pode me estender a mão, mas este movimento de entregar a mão é este que você tem que fazer, é este que nós precisamos não ter medo de fazer e sermos humildes. Vou falar um pouco de um assunto que hoje eu estava numa conversa falando sobre humildade. Quando houve a pandemia, naquele período, eu resolvi trabalhar as minhas sombras. E trabalhar a sombra significa deixa eu enxergar aquilo que eu não quero enxergar. Deixa eu conviver com aquilo que eu não gosto de conviver em mim mesma. Veja que coisa complicada, né? E quando eu soltei essa frase para mim, eu não sabia nem por onde começar. E o meu primeiro passo foi começar a escrever. Eu falei, vou voltar a fazer diários, eu fazia muito quando eu era adolescente. E foi muito bom, porque nesse processo de trazer o meu interior e de eu poder ler aquilo que eu escrevia, eu comecei a descobrir algumas coisas importantes em mim que me impediam, inclusive, de poder realizar novos projetos e, inclusive, de me relacionar com as pessoas. A questão da sombra, que é a famosa história que todo mundo escuta, a luz e a sombra, sempre vai estar nos perseguindo. É o nosso lado oculto, o nosso lado que não temos vontade de enxergar. Mas eu na pandemia queria. E aí eu resolvi trabalhar uma sombra minha, a minha humildade. E eu sou uma pessoa extremamente generosa, bondosa, as pessoas falam muito isso para mim. E a minha generosidade me sabota na minha humildade muitas vezes, porque eu me acho uma pessoa tão humilde e de repente eu pensei, mas será que eu realmente estou sendo humilde naquilo que eu estou sentindo? Porque nós estamos falando não de atitudes, mas sim do como eu sinto. Será que eu tenho o direito de sentir o que eu estou sentindo? Será que eu estou julgando da maneira que eu deveria estar julgando? Porque a humildade nos sentimentos é algo muito difícil, mas depois parece ser o que foi abrindo horizontes para mim. E essa é a questão. Quando eu penso nessa sombra que eu trabalhei, eu consegui identificar em mim um monte de travas, inclusive a própria timidez, que eu também mascaro com outros personagens. Mas essa minha timidez e a minha insegurança pessoal, relacional, também foi marcante para eu poder entender que eu estava sendo orgulhosa daquilo que eu estava sentindo. Eu estava num papel de vítima numa certa situação e eu me orgulhava de estar naquele lugar. Quando eu deparei que eu precisava descer desse pedestal, dessa vítima, desse lugar, e olha que cair é pior, eu desci com cuidado e machucou bastante. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar
o quanto eu precisava abandonar velhos hábitos meus. São hábitos que nós adquirimos durante toda a nossa vida. Nós nos defendemos, temos relações familiares, as relações de amigos desde pequena na escola, relações num clube, ou relações, enfim, com o vizinho. Eu ainda sou da época que se brincava na rua com os vizinhos, mas o quanto tudo me afetou a ponto de que quando eu estava sofrendo uma decepção, eu não saía desse lugar. E é isso que eu convido você a sair desse lugar, porque esse lugar é sofrido. Eu sofri e não é bom. Então, lógico, isso é um exemplo meu. Você pode trabalhar vários outros exemplos, várias outras histórias suas. A questão é, como é que eu saio deste lugar? Primeira coisa, é uma pergunta básica. Eu quero sair desse lugar? Eu quero mudar? Eu quero que as coisas sejam diferentes? Eu quero sair desse ciclo vicioso meu de respostas, atitudes, sentimentos, sofrimentos, alegrias? Quando eu começo a entender isso, eu começo a enxergar outras portas. Que é, como sempre eu falo, a maneira como a gente enxerga. Ou com uma lupa ao contrário, uma lupa que acresce ou uma que diminui. O que eu quero enxergar? Eu quero aproximar aquilo ou eu quero distância? Porque também não tem problema ter a distância. Se eu não estou preparado para trabalhar determinadas questões minhas na minha sombra ali, eu não vou trabalhar. Mas se eu acho que aquela sombra está impedindo que eu dê um passo para frente, que eu possa dar um salto quântico no pé da palavra, eu preciso encarar o meu inimigo. Porque o inimigo não é o outro. Veja bem, o inimigo é nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos. Eu tenho o meu próprio inimigo. Eu preciso lidar com ele, eu preciso conversar com o meu inimigo. Eu preciso acordar, às vezes, e saber quem é esse inimigo para eu poder conviver bem. Muitas vezes eu não consigo desfazer ou mandar esse inimigo embora, mas eu posso amenizar a presença desse inimigo. Eu posso parar de usar os meus sabotadores que atrapalham o meu olhar pela vida. Vamos contar uma história diferente?